Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians, direto da Argentina, com a Lili Nascimento e também o Mário Marra, trazendo aí pra gente mais sobre o Coringão. O Galo será que joga como titular? E o Memphis Depay começa ou fica no banco? Liga só, muita informação nesse vídeo e também um pouco da análise aí do Zé Elias, Pascoal e Ozinho no Timão contra o Huracan amanhã. Jogo decisivo pro Corinthians, hein? Só vitória interessa. Já deixe esse palpite nos comentários, vou chutar aqui 1-0, tá bom demais. Segundo colocado, a gente se classifica. Então é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Não sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos pra Buenos Aires, querida, que não perde nada pra Nova York. Que cidade espetacular é Buenos Aires, né? Eu gosto muito. Lili Nascimento e Mário Marra agasalhados. Deve estar um friozinho bom lá. Mais tarde tem aquele vinhozinho bom também, que eu sei, ninguém é de ferro. Todo mundo merece. Mas isso só vai acontecer, Lili, depois do Corinthians chegar por aí. Quando que o Corinthians chega? Fala, Plirra, beijo pra você, aos amigos do Equipe F. Marra, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Lili? Quanto tempo? Quanto tempo, Grande cara? abraço, meus queridos. Pois é, a gente tá aqui em frente ao hotel em que o Corinthians ficará hospedado, então o Corinthians deve chegar por volta de 7h15, 7h30, a gente vai fazer a chegada, é claro, observando cada detalhe, principalmente Hugo Souza, que é seleção. Sim, e foi legal, hein? Legal a forma demais, que ele merecedor viu, né, demais. Então a gente vai estar acompanhando a chegada e também a gente sabe que tem sempre aquela conversa fora das câmeras, né? A gente consegue conversar com pessoas do Corinthians, entender mais ou menos, porque a questão é, né, Marra? Não tem Yuri Alberto. Sim. Então o Dorival precisa tomar uma decisão. A apuração que nós fizemos ao longo do dia é que o homem de referência do Corinthians para a partida de amanhã contra o Huracan seria o Memphis Depay. Se for, ok? Se for, ok. Vamos lá, Lili. O Yuri não é aquele centroavantão. O Yuri não é o Hernandes. É diferente. O Yuri é um jogador de mais movimentação. O Memphis, até na seleção da Holanda, algumas vezes, ele joga como o jogador mais perto do gol. Ele joga como o Yuri. Ele pode ser um atacante que vai chegar na área. É claro que assim, o momento do Yuri é um momento completamente iluminado, especial, e o Memphis ficou um tempo entregue ao departamento médico. Exato. Logo num jogo em que o Corinthians precisa fazer gol contra um time que dificilmente toma gol, mas deve ser um time bem modificado, não tem o Yuri, pode ter Memphis com Romero? Eu acho que Memphis com Romero. E Coronado por trás, tentando fazer a bola chegar. A possibilidade é grande, né? A gente lembra que na última convocação o Memphis fez esse homem de referência na seleção, né? Então, fez gol, inclusive. Fez gol. E foi convocado de novo. Exato, convocado novamente, só que tem essa questão física dele. Ele ficou 8 dias no departamento médico e treinou apenas 4 dias com toda a equipe. Então resta saber durante quanto tempo o departamento médico liberou o Memphis, porque na situação do Garro, o Garro foi liberado para jogar, isso ok. Mas entre 30 e 35 minutos, mais ou menos. É pouco. É pouco? Para primeiro ou segundo tempo? Segundo tempo. Não, é difícil imaginar que num jogo que é uma decisão, que o Dorival vai queimar uma substituição de cara. Acho mais fácil ele começa com o time titular. 30 minutos? Não dá nem um tempo, 30 a Lili. 35 minutos. Não dá nem um tempo. 10 minutos segundo tempo, tal. Dependendo da situação, pode ser que tenha um ganho, mas segundo tempo. Eu não consigo imaginar ele começando uma partida. Agora a gente tem que levar em questão também que o Corinthians precisa fazer a lição de casa. O Corinthians tem que vencer para não ter que depender da partida entre América de Cali e Racing do Uruguai. Vamos lá, o Racing, quando recebeu o América de Cali em Montevidéu, perdeu por 3-1. Sim. O Racing só fez 2 gols na competição e os 2 gols que fez foram dentro de casa. Fora de casa e dentro de casa é presa fácil. Mas fora de casa é mais fácil ainda contra um América que vai jogar a vida. O América está de olho no jogo do Corinthians, está torcendo feito louco pro Huracan. Não deve até estar satisfeito com as informações que vêm daqui da Argentina, né? Que o Huracan, sim, vai poupar jogadores. Sim. Não sabemos quantos, mas vai poupar jogadores. O Huracan quer fazer a melhor campanha? Quer fazer. Tem que ficar de olho na Universidade Católica do Equador, tem que ficar de olho no Lanús, de olho no Mushuk Runa, mas o Huracan está muito mais de olho na possibilidade de levantar uma taça no final de semana. Tem uma taça, tem uma decisão contra o Platense. E o Huracan, depois de muito tempo, é favorito. Então, vai poupar jogadores. Agora sim, o Pascoal costuma dizer, né? É melhor jogar, porque até onde isso é uma casca de banana? Porque você coloca jogar. Os caras que não são titulares, falando pelo lado do Huracan, eles vão querer mostrar trabalho.
Então, Certamente. é bom o Corinthians ficar atento. O Huracan é um time forte, é um time que está numa final e amanhã qualquer deslize pode ser crucial aí para a sequência do Corinthians na Sul-Americana. Tem que fazer o seu. Não dá para contar realmente com um tropeço do América de Cali em Cali. É isso, Plirra. A gente segue aqui aguardando a chegada da delegação. É só chamar que a gente volta para falar. Ótima jornada para vocês. Lili Nascimento também se livrou do Parque São Jorge hoje. Votação de impeachment. Melhor estar em Buenos Aires. Pode atrasar o ônibus do Corinthians, não tem problema nenhum. Pode trazer aquele docinho de leite, viu, Marra? Aquele docinho de leite, né, Pascoal? E o pãozinho Aí de queijo. ficou para você, ó. Boa jornada aí, dupla. Valeu, beijo, gente. Ô Zé, o Huracan pode ser campeão do Apertura depois de 52 anos. Deve mesmo poupar vários jogadores. O jogo é no final de semana, tudo bem, mas vai arriscar alguém de se machucar? Para os caras é final de campeonato mundial contra o Platense, quer dizer, uma chance real. Mas, de qualquer maneira, em casa, ninguém gosta de perder jogo, né? Sim. Ninguém gosta de perder dentro, fora, mas em casa, especialmente. Tem uma combinação, né? O Corinthians, para ser primeiro, precisa ganhar de 4. 4. Eu acho difícil isso acontecer. O jogo é jogado, lambaria é pescado, né, Pascoal? Diria o nosso grande eterno chefe Osmar Santos. Temos 2 minutinhos para falar de Corinthians, viu, trio? Mas eu acho que, assim, tá bom o Memphis, põe para jogar. A gente estava discutindo aqui. Também. Mas 30 vai tirar o cara com 30 minutos, Pascoal? Ô, meu senhor, é jogo decisivo. Bota o bom pra jogar. O bom joga. Bota de cara, o bom joga. Marvado, tira de campo depois. O Memphis não foi convocado pra seleção da Holanda? Foi. Aí ele joga no quê na seleção da Holanda? Aí você vai jogar. E joga centroavante na seleção da Holanda. Joga um pouquinho de centroavante no Corinthians. Qual o problema? Aliás... Opa, o Hector Martins tomou um pescoção do Lianco, o juiz nem falta deu. Jesus! Zinho, treinador amanhã em Buenos Aires. Botava todas as feras em campo, Zinho? Mas se tem chance para classificar, tem que colocar. Ainda mais se o time adversário está preocupado com outra competição e tem que ficar mesmo. Se vai poupar jogadores, é uma oportunidade para o Corinthians vencer o jogo dele, pelo menos ficar em segundo, né? Sim. Na Copa Sul-Americana, apenas o primeiro colocado vai direto para as oitavas de final. Se o Corinthians derrotar o Huracan por menos de 4 gols de diferença, irá disputar a repescagem. Mais 2 joguinhos aí para realizar. Não bastasse o calendário já louco. Não enxerga realmente ali que quando você começa com o Maicon e com o Bidon, você começa com 2 a menos. E até que enfim parece que o Dorival se deu conta disso e colocou justamente 2 caras que não podem sair desse meio campo. Principalmente um jumento. Porque, Quintino, você jogar com o Maicon e com o Bidon, você começa com 2 a menos, cara. Quando você entra com o Raniel e com o Martinez, que são 2 caras junto do Carrídio, que são pilares desse time do Corinthians, mesmo não sendo talvez aí meias criativos, principalmente o Carrídio, que tem mais qualidade, mas o Martinez e o Raniel são 2 jogadores ali que eles conseguem distribuir melhor o jogo ali no meio campo. O Martinez é aquele cara, Lelê, mesmo que você precisa adaptá-lo fazendo uma função de correria pelo lado do campo, ele consegue fazer bem isso daí. É o motorzinho do time. Sim, jogando por dentro também ele é um bom marcador, é aquele cara que não tem bola perdida. Então isso daí já mudou o semblante do Corinthians. Eu concordo, cara. Essa partida, mesmo não sendo de vitória, Lelê, eu acho que é importante até para mostrar, principalmente para aquele cara que é mais limitado, que fala, mas quando joga bem e ganha, você fala bem. Esse jogo não ganhou, mas dá para falar bem. Exato. Justamente pela postura do time. E o que a gente precisa questionar, Lelê, é o porquê não jogar com essa postura sempre. Postura não é qualidade técnica. Mano. Não, ok, Quintino, mas poderia ter até qualquer um vai empatar lá, não. Não, mas poderia até ter havido uma vitória pelas chances que o Corinthians criou, porque fora esse gol que o Thales Magno perdeu, teve um outro gol que aquele limitado daquele Hector Hernandes também perdeu aí de cabeça, que era cara a cara, dava pra ter feito. Mas, independente dos gols perdidos, aí o Corinthians buscou um ponto e com time reserva. E nesse ponto, Lelê, vale a pena realmente a menção pela postura do time. Porque quando a gente fala a respeito de qualidade técnica, a gente tem que falar por que não joga bem e cria inúmeras oportunidades. A gente tá falando de qualidade técnica. Esse jogo, Lelê, faltou qualidade técnica, por exemplo, nas finalizações que o Corinthians teve a oportunidade e não conseguiu empurrar para dentro. Por exemplo, se fosse o Memphis, talvez no lance do Thales Magno, ele poderia ter feito. Se fosse o Yuri Alberto no lance do
do Héctor Hernandes, ele poderia ter feito. Isso daí chama-se qualidade. Mas em termos de disposição, o time teve uma conduta que há muito tempo eu não via. O grande problema, Lelê, é que eu conheço o Corinthians. Não dá pra gente se iludir com essa postura que teve no jogo em Minas, porque no próximo volta a ser a mesma merda. É isso. Parece que morreu a mãe de todo mundo. É muito irregular. Mas espero, Lelê, de verdade, que terça-feira eles tenham vergonha na cara e joguem da mesma forma e com a mesma disposição lá contra o Huracan. Que detalhe, hein, Quintino? O Huracan tem um jogo importante lá pelo Campeonato Argentino. Vai jogar com os reserva. Os caras vão jogar com o time reserva, já que eles estão classificados aí como o primeiro do grupo. Estão nas finais da Argentina. Tem uma grande oportunidade, Lelê, de vencer esse jogo e avançar para os playoffs da Sul-Americana. É isso aí. Amanhã, né? Aqui, vocês acompanham aqui no Energia em Campo, 9h30, a gente entra no ar, acho que 8h30. Se eu não me engano, Corinthians e Huracan. O Corinthians é o jogo da vida na Sul-Americana, né? Pra se manter vivo aí na competição. Da morte. O Huracan, ele já tá classificado, né? Mas ele brigaria talvez ali numa combinação de resultados pra se manter no primeiro lugar. Só que, como o Mano já antecipou, eles eliminaram o Independiente, que tinha eliminado o Boca, lá no Argentino. E estão na final. Gente, só pra explicar, né? É a final do abertura deles lá na Argentina, porque eles dividem entre abertura e clausura lá e tal. Então não é já a final do argentino, mas é dessa primeira fase. E pra eles é importantíssimo vencer. Então, muito provavelmente, eles devem jogar ou com time misto ou com reserva contra o Corinthians amanhã. E só um adendo aí também, viu, Bento? Com relação ao jogo, aí pra gente finalizar o assunto do jogo, você já tá indo pra outra parte da manchete também. A não expulsão do Lianco, cara, demonstra o quanto a arbitragem brasileira, cara, não é uma merda, é pior que isso. Porque, cara, na boa, Lelê, o árbitro não ter visto esse lance dentro de campo, apesar de eu achar que ele viu e pipocou pra marcar a falta e, consequentemente, aí dar o segundo cartão amarelo pro jogador do Atlético. Mas, cara, o VAR, ele tinha obrigação de chamar o árbitro. Aí vão falar assim, mano, mas lance de segundo amarelo, o VAR não pode intervir. Não pode, de fato. Porém, aquela jogada do jeito que tava, Lelê, era nítido que era uma chance clara e evidente. Porque o Héctor Hernandes, ele rouba a bola, o Lianco, até ele tentar virar o corpo e disparar na corrida e tentar ganhar na corrida do Héctor Hernandes, ele já ia estar muito atrás do atacante do Corinthians. Então, o VAR, ele tinha obrigação, sim, de chamar o árbitro lá no monitor, e mesmo que o árbitro fosse até o monitor e fala, não acho que era chance clara e manifesta de gol, ele iria ver o lance faltoso, e aí o árbitro, quando ele vai no monitor aí porque o VAR chamou, ele pode aplicar um segundo cartão amarelo. O Corinthians jogaria um tempo e talvez aí 15 minutos, 10 minutos, porque ele foi expulso com 34, ele seria expulso com 34 do primeiro tempo, 10 minutos mais os acréscimos, o Corinthians poderia jogar aí praticamente 60 minutos com um jogador a mais. E como o Corinthians estava melhor que o Atlético, daria sim para tentar buscar uma vitória em Minas. Então o Corinthians ele foi surrupiado lá em Minas. O Corinthians ele foi garfado em Minas. Uma pena. E foi até o Cuca isso que eu ia falar. O Cuca e o Lianco foi tão absurdo que até o Lianco e o Cuca admitiram que ele deveria ter sido expulso e que o árbitro pipocou. Mas contra o São Paulo também, o Lianco era pra ter sido expulso e isso originou um cartão vermelho pro Zubeldia naquele jogo. O cara gosta de bater, hein, mano. Bate. Lelê, quanto tempo o Yuri Alberto fica fora? Pelo amor de Deus. E aí vamos falar do Yuri também, né, que teve uma fratura aí nesse jogo. Até muita gente, na transmissão, depois da transmissão, mostraram, acho que um momento onde ele pisa errado no gramado e até atribuíram a questão do gramado sintético, mas não é. Depois a gente vê, porque como foi na lombar, ele fraturou costela. O externo ali, né? Não é bem a costela, mas sabe aquela pontinha pequenininha, aquele ossinho que fica na vértebra ali? É o processo externo que chama de uma das vértebras, L1, da lombar. Então, geralmente essa lesão é quando você tem alguma batida, quando você cai em casa, você pode, inclusive, fraturar, assim. Em futebol não é tão comum essa lesão, porque realmente você tem que ter uma batida muito forte ali. Só que ele teve com o Scarpa. Foi uma disputa que ele se virou, assim, o Scarpa veio acho que com o joelho nele. E aí ele fraturou, então, esse processo externo da L1. Só que assim, Bento, meu Deus, quando eu vi, ontem à noite, acho que começaram a sair dos exames... Eu achei também, Dodô, sabe por quê? Saiu carregado. Foi um sensacionalismo de alguns sites falando que a lesão dele ia demorar 3, 4 meses pra ele voltar. Eu vi isso aí. Que era uma lesão grave. Não é? Não é. Essa fratura do processo externo da L1 é uma lesão considerada leve, estável, né? Vários jogadores que retornaram em 4... O Neymar. Lembra do Neymar, a lesão que ele teve em 2014 na Copa? Foi essa mesma lesão, só que foi na L3. Ele voltou em 4 semanas. Então não tem nada disso de 3 meses, não sei o quê. Até pra corroborar com o que a Letícia está falando, tem aqui a informação, Domênico. Olha só. A recuperação de uma fratura óssea em aves
como galinha, pode variar dependendo da gravidade da fratura e outros fatores. Em geral, a consolidação óssea, a cicatrização do osso, pode levar de 3 a 6 semanas. 3 a 6 semanas. Mas a estabilidade clínica, a ave conseguir apoiar o peso do membro, pode ocorrer de 2 a 3 semanas. Isso aí, tu entende bem que tu cuidou da tua mãe lesionada. Mãe não. Mãe não. Segue o show. Segue o show. Falatório. A arbitragem até que é ruim. A informação aqui. Até que é ruim. Em minha defesa, ela foi um lianco. Ele pediu. Aí o outro vem. Que quebra a coluna do Bang. Que quebra a coluna do Bang. Olha lá o outro. Não, mas já. Não é não. Até com relação ao que a Lelê tava falando aí do tempo de recuperação, eu tinha visto, Lelê, uma reportagem foi no Lance até, inclusive dá o crédito aqui pro Lance, e quem declarou aqui a respeito desse tempo aí, que seria até um pouco mais longo, foi um médico ortopedista aqui chamado Guilherme Zuiani, perdão. E ele fala o seguinte, inclusive ele é ortopedista aqui do Hospital Oswaldo Cruz, e ele deu uma declaração aqui falando a respeito dessa situação aí do Yuri Alberto, ele falando que o processo transverso da coluna lombar é uma região da vértebra onde existe... Ele estava explicando tecnicamente o que é, e o tempo de recuperação ele fala aqui o seguinte, ó. A lesão não é tão frequente e ocorre mais em esportes que envolvem a flexão, a rotação, o tempo de recuperação de aqui, batida, né? O tempo de consolidação é de 3 a 4 meses, mas geralmente com a melhora dos sintomas de dor e contratura, é possível iniciar um trabalho de fisioterapia e preservar a massa muscular e mobilidade. São fraturas... Então, mano, por isso que eu tô falando. Mas teve alguns sites que divulgaram isso aí. Tudo isso, né? Não Acho é. que vai demorar Até também. porque eu vi, inclusive eu fui pesquisar, porque quando eu vi que estavam falando isso aí, e quando eu vi que a lesão não volta era antes da essa parada daí... da antes da parada não. Antes da paralisação não. Eu fui até pesquisar o que outros ortopedistas estavam falando, mano. Porque pelo que eu sabia, é uma lesão considerada leve e você volta em algumas semanas. O Neymar voltou em 5 semanas. 4 para 5 semanas. E aí eu fui ver, o Jadson em 2017 também foi assim, voltou em 4 semanas. E aí já teve outros ortopedistas gravando vídeo, explicando, falando que é uma lesão leve, desde que não pegue nenhum nervo ali, que não foi o caso dele, porque não afetou, né, o sistema neurológico, e que geralmente é de 4 a 8 semanas essa recuperação. Ô, Lelê, só tomara que sirva pra ele perder a janela, pelo menos, né? Aí, isso poderia ser um ponto. Não acabou? Só pra finalizar, tá rolando, né? Tá chegando lá, os conselheiros estão chegando lá no Parque São Jorge. Tá rolando, então, daqui a pouco começa né? Votação do impeachment do Augusto Melo. Agora? Daqui a pouco, aí deve estender até umas 10, 11 horas da noite, com certeza, né? Tentaram uma liminar, mas foi indeferida, tá? Votação mantida. Aliás, Sombra, quero pedir licença aqui, porque assim... Vai no banheiro? Não, pra ler aqui e parabenizar, porque mais uma vez eles estavam tentando, né, impugnar essa questão da votação e pedindo urgência lá no tribunal a respeito disso, para que a juíza, né, a relatora lá tentasse cancelar essa votação de impeachment do Corinthians. E eu tô com a resposta da relatora, da juíza aqui. Da quinta vara. E eu achei sensacional, sabe por quê? Quando é pra criticar, a gente critica, né? Porque a justiça brasileira tem muitas falhas, fica soltando bandido aí, um monte de cara que tá na rua cometendo crimes, soltaram, enfim, a gente critica. Mas quando uma juíza é porreta, é acerta desse jeito, acho que a gente tem que valorizar também. Olha o que ela escreveu. Abre aspas. O presente caso não demanda nenhuma urgência e sequer deveria ser apreciado num plantão judiciário, pois a discussão acerca da presidência de time de futebol não tem nenhuma relevância para a sociedade como um todo. Intitular essa discussão do Esporte Clube Corinthians, que já é de conhecimento nacional, pois vem sendo alvo, né, de amplas coberturas da imprensa há tempos, como uma questão de urgência, com pedido de apreciação, referente aqui no presente recurso, é querer burlar a ordem cronológica da apreciação de processos e uma verdadeira afronta àqueles que aguardam no judiciário há muito mais tempo decisões de cunho humanitário, como recebimento de medicações recusadas, tratamento médico, cirurgias,
alimentos, moradia, interdição de idosos, etc. Questões que essas sim, verdadeiramente preferenciais e relevantes. Então ela indeferiu esse pedido, porque ela até continua aqui, né? Mas não vou ler mais porque é um pouco extenso. Mas ela até continua assim, falando que lá na vara dela nessa tarde, eles não estavam conseguindo trabalhar. De tanto que esse pessoal do Corinthians estava ligando lá e querendo que saísse logo e não sei o que, não sei o quê. Então a juíza se empapuçou e foi muito direta, né, nesse relato dela aqui, para indeferir o pedido do Corinthians. Muito do Corinthians bem. Não, tá? Do Augusto Melo. Do presidente. Dos interessados na permanência não ter o impeachment do Augusto. Gugu. Do Gugu. Então é isso, uma informação também importante do Yuri Alberto aí, a Lele explicando como que essa lesão de lombar aí, que pode, em 4 semanas, dependendo, né, ele pode voltar já a treinar. Como a gente conhece o Yuri Alberto, né, não é um jogador que tem históricos de lesões. Mano, as lesões do Yuri Alberto, se vocês verem, mano, é sempre lesão de quebrar o osso, quebrar a costela, agora a fratura na lombar. Ele nunca tem lesão de torcer o tornozelo, lesão muscular. O Yuri, quando se machuca, é negócio sério, cara. Pra ficar, quebra osso, né? Então, mas eu acho que, cara, o Yuri se recupera muito rápido. Creio eu que nessas 4 semanas ele vai voltar. Então vai ter a data FIFA aí, dia 2, volta lá pro dia 13. Aí tem um joguinho contra o Grêmio fora de casa. Aí para aí um mês. Creio que ele já volta já nessas paradas que vai ter aí tranquilamente com a camisa do Corinthians. Agora, saber quem que vai colocar no ataque ali, né? Não sei com a formação que o Dorival vai optar agora. Se vai colocar o Memphis isolado ali, com o Garro vindo de trás. Não dá pra saber. Vamos ver amanhã como que o Dorival vai esboçar esse time do Corinthians. E com força máxima, com certeza. Mas eu acho que o Garro só entra no segundo tempo, porque tá quase 2 meses parado aí. Então vai entrar no segundo tempo pra dar aquele gás e ajudar o Coringão a vencer o Huracan amanhã. Tomara que os caras venham com reserva aí e o Memphis possa ajudar demais o Corinthians. Comenta aí se você tá confiante pro jogo. Eu vou chutar aqui um placar de 2x1. 2x1 pro Corinthians, tá bom. 1x0, 6x0 que seja. Tá bom, tá ótimo. O negócio é se classificar em segundo. Em primeiro é difícil, né? Os caras têm um saldo de gols ali muito alto. Então é isso aí. Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.